Boa noite, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Estamos aí trazendo um pouquinho aí de estudo em nome do nosso Instagram do Amigos do Caminho, né? Tô dando a rateada aqui, gente, desculpa. Primeiramente, boa noite a todos, né? Hoje nós estamos aí com o propósito de falar de Evangelho, né? O nosso estudo de Evangelho. E a gente vai estar abordando, né, o Evangelho segundo a visão espírita, né? A gente vai estar trazendo aí duas passagens do Evangelho, duas situações para a gente poder estar conversando sobre. Né? A primeira delas é a famosa tentação de Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre a tentação, né? O que aconteceu, o que era, né? Qual que é a visão que a gente tem aí da espiritualidade sobre esse tema. E, em segundo lugar, nós vamos falar um pouquinho, né, pedido de um companheiro nosso também, para a gente falar sobre o que é o Espírito Santo do ponto de vista da doutrina espírita. Aí nós vamos pegar ali para poder tentar explicar, né, do ponto de vista da doutrina espírita, a ideia da trindade, do Espírito Santo aí. E a gente lembra, né, os companheiros aí que participam com a gente, né, que as perguntas são livres, né, a gente está aqui num bate-papo, numa conversa, né, despretensiosa, sem querer ser dono da verdade, muito menos fechar qualquer tipo de assunto. A gente sabe que o Evangelho ele é de percepção e de entendimento progressivo, né, ou seja, cada dia a gente vai se aprofundando, vai entendendo, vai trocando ideias, vai, né, crescendo, né, porque a própria essência do Evangelho é essa capacidade de se adaptar, né, a nossa capacidade de entendimento. Apesar do Evangelho ser sempre o mesmo, né, à medida que a gente vai despertando, crescendo, né, enquanto ser humano, enquanto espírito imortal, a nossa percepção e o nosso entendimento das palavras de Jesus, elas vão se ampliando, né, elas vão se abrindo, e muitas vezes a gente, voltando ao mesmo assunto, a gente tem percepções mais aprofundadas, né, do que da vez anterior. Né? Queria cumprimentar aí a todos que estão chegando, né? A gente sabe dos companheiros que estão entrando aí na live. Então nós vamos iniciar aí a nossa conversa. Para a gente entender, né, sobre a tentação de Jesus, né, que é das partes mais polêmicas do Evangelho. Jesus foi tentado, né, o diabo, né, o que é aquilo? Nós precisamos entender, né, que a vinda de Jesus na Terra, ele vem, né, com o objetivo de nos trazer três grandes soluções, na verdade, três grandes entendimentos. Quando Jesus vem à Terra, né, ele se propõe, primeiramente, a falar para a gente sobre a ideia de Deus, a ideia do pecado e sobre a morte. Jesus vai atacar, né, vamos dizer assim, esses três grandes medos da humanidade, né? O medo de Deus, o medo do pecado e o medo da morte. Para trabalhar a ideia do medo de Deus, né, Jesus ele começa a apresentar o Pai, né, apresentar a Deus, né, como uma figura paterna amorosa, como uma figura próxima, sensível, como uma figura que nos ama acima de tudo, né, como um verdadeiro Pai. Para trabalhar a ideia do pecado, Jesus vai explicar, né, que o pecado, na verdade, é tudo aquilo que fere a nossa consciência. Aí vai entrar a questão do Espírito Santo depois. Né? Então, tudo aquilo que machuca a minha consciência dentro do meu grau de entendimento é o pecado. Ou seja, todas as vezes que eu vou contra aquilo que a minha consciência já dá conta de fazer no bem, eu estou, né, no estado de pecado. Ou seja, o pecado não depende de uma regra imposta, né, ou de um conceito imposto do lado de fora. Não são as pessoas que estão do lado de fora que vão dizer para mim o que é pecado, o que eu nego. E, né, por último, a ideia de que a morte, né, que a morte é o fim de tudo. Jesus vai acabar com essa ideia, né, ressuscitando, ou seja, retornando da morte, né, em corpo espiritual, para demonstrar para a gente que a morte não existe. Mas falando um pouquinho da tentação de Jesus, né, nós temos que voltar lá no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis, nas primeiras partes do Gênesis tem lá a expulsão do paraíso. Né? Espiritualmente falando, né, dentro da compreensão da espiritualidade, o que é a expulsão do paraíso? A expulsão do paraíso é uma metáfora, né, é uma história que foi criada, elaborada, para poder explicar, né, a saída do ser humano. Tá? O Jardim do Éden representa para o ser humano o quê? A animalidade. Então, enquanto o espírito está na animalidade, ou seja, o espírito está evoluindo dentro do reino animal, ele está no Jardim do Éden, onde ele não tem conhecimento do bem e do mal.
À medida que eu tomo a minha primeira decisão consciente, né, a minha primeira decisão que não é fruto do instinto na minha história espiritual, eu saio do Jardim do Éden, isso é simbólico, tá, gente? Mais uma vez. E quando eu saio do Jardim do Éden, eu entro no campo da causa e efeito. Os animais, eles não estão suscetíveis a causa e efeito, não da maneira que a gente está, porque os animais, eles não têm capacidade de escolha. Os animais, eles são direcionados pelos seus instintos, né? Então, tudo que existe no reino animal, todas as ações dos animais são frutos de comportamentos instintivos. À medida que o animal vai evoluindo, vai crescendo, né? Vai se desenvolvendo espiritualmente, ele vai tendo pequenas situações, pequenos momentos de despertar, né, para poder ensaiar ali um pouquinho o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio só existe mesmo a partir do reino humano onde nós estamos. Por que eu estou falando isso? Porque lá no Jardim do Éden, né, nós vamos lembrar que nós temos 3 personagens lá no Jardim do Éden. Né? Nós temos lá a serpente, a Eva e o Adão. A serpente, a Eva e o Adão nada mais são do que reflexos da intimidade humana. Ou seja, todos nós temos serpente, todos nós somos de alguma forma serpente, todos nós somos Eva, todos nós somos Adão, ou seja, a serpente, a mulher e o homem. A serpente é o símbolo dos nossos instintos. A mulher, ou a Eva, né, é o símbolo das nossas emoções. E o Adão é a razão. Então, na Bíblia, sempre que aparece serpente, nós estamos lidando com o quê? Com instinto. Sempre que aparecem figuras femininas, as lições que estão ali são lições para trabalhar o nosso emocional, o nosso sentimento. Sempre que aparece a figura masculina, são situações, né, são histórias, são aprendizados que falam diretamente aos nossos conteúdos racionais. Então nós temos lá o homem, a mulher e a serpente. 3. Vocês vão notar, né, que quando Deus, né, na metáfora, na historinha, Deus expulsa Adão e Eva do jardim, Deus, né, ele dá 3 castigos para aqueles 3 personagens, que somos nós. Né? Para a serpente, ele diz que ela vai sempre se arrastar pela terra, ou seja, que ela vai estar sempre conectada com a parte mais baixa. Para Eva, ele diz que ela vai ter filhos com dor. Né? Ela vai ter, os filhos dela serão filhos nascidos na dor. Né? Aí as pessoas entenderam que é a dor do parto, e não é. E para o Adão, o que Deus fala? Comerás o pão com o suor do teu rosto. Ou seja, Deus estabelece ali 3 leis. Ele estabelece para a serpente, né, a posição que os instintos devem estar sempre na base das nossas vivências, ou seja, os instintos têm que estar lá embaixo, os instintos têm que estar por baixo de tudo, eles não podem ter controle nunca. Para a mulher, Deus estabelece, né, a ação e a reação. O que Deus está falando? Olha, você vai ter, os seus sentimentos vão te causar dor. Por quê? Porque como você não sabe controlar suas emoções, né? A causa e efeito está estabelecida. A causa e efeito é um mecanismo que nos ajuda a controlar as nossas escolhas. Porque as nossas escolhas, depois que a gente sai do instinto, começam a ser escolhas emocionais. Então a gente ou ama ou mata porque as nossas emoções mandaram. O amor e o ódio começam a balançar dentro da gente, de um lado e de outro, o tempo todo. Boa noite a todos que estão chegando. Tá? Nós estamos falando aqui das tentações de Jesus. E aí o que acontece? Para o Adão, né, Deus fala assim: comerás o pão com o suor do teu rosto. O que Deus está estabelecendo para o Adão? Lei do trabalho. Então Deus, né, Espírito a Deus ali é uma figura, tá? Não é o criador do universo, não. Tá? Mas na história estão sendo estabelecidas 3 bases para o ser humano que saiu da animalidade. Primeiro, o instinto tem que ser dominado, ele tem que ficar por baixo mesmo, ele não pode apitar nada. O sentimento, ele vai estar agora regido pela causa e efeito, ou seja, a gente pode sentir o que a gente quiser, mas tudo tem causa e efeito, tem ação e reação. E, para desenvolver a nossa razão, Deus coloca um mecanismo que nós precisamos de utilizar: a lei do trabalho. Lei do trabalho, lei de causa e efeito e o local adequado para tal do nosso instinto. São 3 leis que a gente aqui na Terra, né, no nosso nível evolutivo atual, nós precisamos respeitar para continuar a nossa caminhada. Tá certo? E aí, né, vocês vão notar que Jesus é tentado 3 vezes. Olha só que interessante. São 3 tentações. Cada uma dessas tentações refletem uma dessas situações que nós falamos no passado. Aí nós vamos voltar aqui.
Jesus foi tentado? Imagine, Jesus, governador espiritual da Terra, um espírito de um nível evolutivo tão alto, né, que a evolução dele, que separa Jesus da gente, né, em tempo, é o mesmo nível evolutivo que nos separa de uma ameba, segundo o Emmanuel, né, o guia espiritual do Chico. Ou seja, Jesus ele já está bilhões de anos na nossa frente em termos espirituais, morais, cognitivos, sentimentais, tudo que a gente pode imaginar. Então, um espírito como esse viria à Terra e alguma outra entidade conseguiria tentar. Porque o que é tentar? Tentar seria balançar, né? Deixar meio indeciso, faço ou não faço? Né? Abandono o que eu queria ou não abandono? Né? Um espírito como Jesus, ele não tem essa característica. Um espírito como Jesus, ele não, vamos dizer assim, treme na base igual a gente. Né? Então, pensar que Jesus foi tentado do ponto de vista que a gente imagina é um equívoco. Jesus, de maneira alguma, né, seria influenciado por qualquer força que seja na Terra. Ele era, né, dono de si o tempo todo. Então Jesus, desde o dia que ele encarnou até o dia da morte dele, ele tinha uma missão, ele sabia muito bem o que ele ia fazer e ele tinha total controle sobre o processo de encarnação dele. Então, o que aconteceu com Jesus no deserto? Segundo os amigos espirituais, todo o processo de Jesus no deserto tem um simbolismo muito interessante. O que aconteceu? Pouco antes do mestre iniciar a sua missão de pregação, a sua missão de estudo e ensino espiritual, Jesus foi para uma região desértica que ficava na Judéia, tá? Onde ele vivia não tinha deserto, na Galileia, a Galileia era um jardim florido, a Galileia tinha florestas, tinha plantas, tinha árvores, tinha rios, né? E aqueles espaços que a gente vê muitas vezes nos filmes, aquele lugar árido, aquela coisa toda, era a região da Judéia, tá? Que ficava ao sul. E quando Jesus vai iniciar a missão dele, a primeira coisa que ele faz é se isolar nos desertos da Judéia. Ele passa alguns dias no deserto da Judéia e, segundo os amigos espirituais, quando ele estava no deserto da Judéia, o que Jesus faz? Ele se prepara, recapitula a sua missão ali, o que ele vai fazer. É como se ele parasse ali para fazer um planejamento. E durante esse momento de planejamento que o Cristo faz, ele abre a percepção dele para o mundo todo, ou seja, a mente divina dele, a mente crística dele, que estava ali limitada num corpo de carne, ele abre a percepção dele para sentir o que a humanidade, encarnada e desencarnada naquele momento, esperava do Messias. É como se ele parasse, e falasse assim, agora eu vou ouvir o que o pessoal quer de mim, vamos ver o que eles querem, vamos fazer um teste aqui. E ele abre a percepção dele e a resposta da humanidade para Jesus é aquilo que se condicionou de chamar as tentações. Tá certo? Então Jesus ele não vai receber o diabo, coisa do tipo, porque a gente sabe que primeiro que diabo não existe, que nenhum espírito trevoso teria a arrogância de querer bater de frente com Jesus. Nenhuma entidade trevosa jamais ousaria olhar no olho do Cristo e tentar ameaçá-lo de alguma forma. Isso é lorota, tá, gente? Porque aí daria uma ideia de que o mal e o bem estão no mesmo patamar, e não está. E o mal é transitório. Então o que acontece naquele momento que Jesus está no deserto? Ele abre a mente dele e ele tenta sentir o que é que nós esperamos. Para ele poder explicar depois o que aconteceu com ele nesse fenômeno, ele elabora a história da tentação. É uma forma que ele tem para poder explicar para os discípulos e para a gente que fenômeno, o que ele sentiu, o que ele percebeu que a humanidade queria. Então o que acontece? Na primeira, vocês vão ver que é de trás para frente. Lembra da primeira lei? A lei do trabalho? Que o Adão vai ter que comer o pão com o suor do seu rosto, ou seja, para evoluir agora, meu filho, se esforça. Você quer crescer, você quer aprender, você quer se aprimorar espiritualmente? Trabalha. Quem não trabalha, não evolui. Ele visualizou o que a gente esperava dele. Não é a maldade, ele visualizou o nosso desejo. Então, a primeira tentação, olha só, Jesus estava lá e disse que ele teve fome. E quando ele teve fome, o inimigo se apresentou diante dele e falou assim, está escrito, converte estas pedras em pães para que sacies a tua fome. Olha só, lembra, comerás o pão como? Com o suor do teu rosto. E Jesus, ele sente o quê? Que a humanidade, que nós, sobre essa questão do trabalho, da lei do trabalho, que nós queremos o quê? Transforma as pedras em pão. Ou seja, nós queremos nos livrar da lei do trabalho. Primeira coisa que a humanidade queria pedir para o Messias. Se é o seu Messias, se é o Cristo, que nós queremos... Acaba com esse negócio de lei do trabalho. Transforma tudo faz a gente evoluir sem que a gente
ter esforço nenhum, acaba com esse negócio de trabalho, de esforço, né? E transforma tudo, transforma as pedras em pão, ou seja, resolve pra gente. Né? A lei da preguiça, a gente queria a lei da preguiça. Tinha a lei do trabalho, a gente queria a lei da preguiça. Jesus dá o pão pra gente. Jesus fala assim, ó, nem só de pão vive o homem. Ou seja, não é só apenas a partir do esforço, né, que você vai evoluir. Existem muitas outras coisas associadas ali, e a lei do trabalho ela é fundamental para o processo de evolução. Aí vem a segunda tentação. Olha que interessante. Jesus se vê, né, no pináculo do templo. Para quem não sabe, pináculo é uma torre muito alta. Tá? O pináculo do templo, né, era um lugar, um mirante que tinha no templo lá no rei Herodes, na cidade de Jerusalém, que era muito alto, né? Tinha mais ou menos a altura de um prédio de uns 10 andares, tá? Para eles era altíssimo. E aí, Jesus se viu lá no topo, né, do pináculo, lá em cima. Né? Isso ele explicando, tá, gente? E a voz do inimigo apareceu de novo e falou assim, ó, se tu és o filho de Deus, atira-te daqui lá embaixo, pois está escrito, os anjos do Senhor te tomarão pelos pés e pelas mãos, para que de maneira alguma sofra dano. Essa segunda, né, lembra lá da Eva, né, da mulher, que é o que? A lei da causa e efeito. Qual que foi o desafio ali para Jesus? Pula daqui de cima e um anjo vai te proteger, ou seja, você vai pular, mas você não vai ter consequência, porque o anjo vai te segurar. Né? O que a gente queria de Jesus? O que a gente quer de Jesus? Que Jesus acabe com esse negócio de causa e efeito. Esse negócio de causa e efeito é muito chato, Jesus. Esse negócio de eu beber cachaça e o meu fígado ficar doente é muito ruim. Esse negócio de eu ser diabético, encher a cara de açúcar e ficar cego é muito ruim. Esse negócio de eu bater nos outros e ter que apanhar na minha cara, né? Porque eu tenho que aprender, é ruim demais. Eu não quero esse negócio de consequência. Eu quero fazer o que eu quiser sem ter consequência nenhuma. Hein, Jesus? Você podia acabar com isso, né? Manda um anjo para tudo que eu fizer de errado, ele passar o pano ali, dar uma passada de pano geral, a gente tem esse termo hoje, né? Passar um pano ali pra gente. E a gente não ter consequência nenhuma das nossas ações. Eu quero roubar, trair, mentir, enganar, fazer tudo de errado, né? Mas eu não quero consequência nenhuma disso. Se você é Jesus, você é um cara gente boa, faz isso por nós. Né? Então, a segunda tentação foi o nosso pedido pro mestre, para ele acabar com esse negócio de lei de causa e efeito. Esse trem também é muito chato. Lei de trabalho, causa e efeito, pior ainda. E qual que é a terceira tentação? Né? Lembra que primeiro foi a da Adão, né? Segundo foi a questão da Eva, a terceira e última, né, é a nossa amiga serpente. Ou seja, os comportamentos instintivos. Olha que interessante. Jesus é levado para outro lugar e aí ele vê todos os reinos da terra. Né? Todos os reinos são todas as cidades, Roma, Grécia, né? Os astecas, os maias, os egípcios, todos os reinos da terra. E aí a serpente, aí ela aparece de cara, né? Já não é o inimigo, é a serpente. Ela vira para Jesus e fala assim, ó, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que a serpente fala? Né? Ela quer puxar Jesus para o seu nível, ela quer que Jesus se prostre, ou seja, quer que Jesus se abaixe até o nível do chão. Lembra onde que a serpente fica? No nível do chão. E a serpente fala, se você me adorar, ou seja, se você fizer tudo que eu quiser, tudo isso na terra vai ser seu, porque todo mundo vai te amar, Jesus. Você quer ser amado pelo mundo, mestre? É só você fazer todas as vontades das pessoas. Vira um escravo dos instintos delas. Né? Ajoelhe-se no nível dos instintos. Lembra que a serpente anda, né, com o ventre na terra? Ajoelhe-se diante da serpente, ou seja, se coloque no mesmo nível do instinto. E aí todo mundo vai te amar. E aí o que aconteceu? Né? Nós pedimos o que a humanidade esperava do Cristo, né? Na hora aquele processo lá de concentração, de meditação, sentindo a energia do planeta inteiro. Né? O que nós queríamos que Jesus viesse fazer? Que acabasse com a lei do trabalho, que nos libertasse da causa e efeito e que se tornasse um escravo dos nossos desejos inferiores. Aí todo mundo ia amar Jesus. Aí o que Jesus fez? Que para vocês, ele deu uma banana muito grande pra gente. Eu sempre brinco com isso. Jesus deu uma banana pra humanidade nesse sentido. Falou, vocês querem isso? Mas não vai ser isso que eu vou dar pra vocês. Porque não é isso que vocês precisam. Vocês querem, em resumo, como diria lá o nosso amigo Liel, o que a gente pediu pra Jesus foi pra voltar pro reino animal. Nós pedimos pra Jesus, o que vocês querem do Messias? Deixa a gente ser bicho de novo. Né? Sem causa e efeito, sem lei do trabalho, né? Vivendo apenas para atender os nossos instintos. Ô, trem bom. É isso que nós pedimos ao Cristo do amor inconscientemente. E para explicar essa situação, Jesus elaborou a parábola, né, a história da sua tentação. Tá?
E as pessoas acreditam realmente que apareceu um espírito, um diabo lá do lado de Jesus, de chifres na cabeça, tridente, e ficou lá batendo papo, lá ameaçando Jesus. Coisa que é totalmente ilógica, dado o nível evolutivo do Cristo. Tá dando para entender, gente? Eu tá ficando muito viajado aqui. Né? Tá todo mundo caladinho. Quando tá todo mundo caladinho, quer dizer duas coisas, né? Os professores que falam isso. Ou tá entendendo tudo, ou tá entendendo nada. Tá viagem total. Ainda bem que o vídeo fica gravado. Tá? Mas qual que é o resumo da história? As tentações de Jesus, né, foi uma forma dele explicar para os discípulos e para a gente. Né, uma parábola, uma história que ele criou para poder explicar para a gente, né, o que a humanidade esperava dele e por que ele não ia fazer nada daquilo. Né? Ou seja, nós queríamos que o Messias viesse para nos livrar da causa e efeito, da lei do trabalho e para que Jesus, né, se tornasse um escravo da gente. Jesus tinha um amigo espiritual que ajudava. Lá tinha o Gabriel, né, que estava no mesmo nível que ele. Mas Jesus, ele não precisava não, porque isso aqui é o gado dele, né? Jesus entrando aqui no planeta Terra, ele entrou dentro do galinheiro dele. Tá bom? Existiam espíritos superiores, é claro, sempre existem espíritos, né? Sempre tem um peixe maior, né? Mas do ponto de vista aqui da nossa história espiritual, Jesus dá conta fácil. É claro que, como um espírito elevado que ele é, ele não prescindiu da ajuda dos amigos, tanto é que ele chamou vários companheiros, né, principalmente os mais atrasados para serem discípulos dele. Né? Assim, os espíritos como Jesus, eles têm um grau de ligação com as outras entidades que é diferente do que a gente entende. Então, com certeza, ele estava assistido ali. Apesar de eu achar que ele não precisava, não. Né? Mas a amizade, né? O carinho daqueles seres que o amam, né? Que estão aí junto com eles há milênios, né? Eles com certeza acompanham. O Emmanuel fala isso pra gente lá no livro A Caminho da Luz, né, da comunidade dos espíritos remidos, né, que nós falamos nós vamos falar lá no estudo do Apocalipse no domingo, né, os 24 anciões. Jesus é membro daquela turma lá dos 24 anciões, lá, ele é um deles, tá? Tá lá no livro do Apocalipse. Que esses espíritos se reuniram na Terra 2 vezes, né? São os espíritos responsáveis pelo nosso sistema solar em conjunto, né? Cada um tem um planetinha aí, um negócio assim. E eles se reuniram na Terra 2 vezes. Quando a Terra, né, saiu da nebulosa solar, ou seja, começou a formação da Terra, e quando Jesus foi encarnar. Aí reuniu a turma aqui e falou, pega aí que nós viemos dar o suporte aqui. Ó. Nós viemos aqui porque nós sabemos que você vai fazer uma missão maravilhosa, nós queremos te dar um abraço aqui, queremos te falar aqui que estamos contigo aí, estamos juntos nesse propósito de levantar essa humanidade aí do seu planetinha aí. Né? Tô brincando, tá, gente? Mas é mais ou menos isso mesmo. Então, sobre a questão da tentação, né, para a gente poder resumir, o que acontece? Né? A gente tem uma expectativa do Cristo que é exatamente essa ainda. Nós queremos que a espiritualidade, né, que Jesus, que Deus, né, liberte a gente dessas coisas que a gente acha chata, como lei do trabalho, como esse negócio de causa e efeito, ação e reação, isso é um saco, né? Mas Jesus, de certa forma, se a gente for parar para pensar, ele nos responde a essas situações. Por quê? Porque sobre a lei do trabalho, né, ele vai falar que o trabalho vai ser substituído pelo quê? Pelo amor. Né? O amor também vai substituir a lei da causa e efeito, né? Porque quem ama cobra a multidão dos pecados. Ou seja, se você amar, né, se a gente aprender a amar de verdade, com o amor sincero do Cristo que ele nos ensina, né? Preocupa não que a nossa amiga evangélica que está olhando, tá? Está atrapalhando, mas Deus abençoa ela. Se a gente aprender a sintonizar com Jesus e ficar na lei do amor, a causa e efeito desaparece da nossa caminhada. Nós não precisamos mais de causa e efeito. Quem ama não precisa mais de causa e efeito. Mas enquanto a gente não ama, a causa e efeito está aí servindo para poder impulsionar a nossa caminhada. O que a gente queria é ficar livre dela sem esforço. Aí Jesus fala, isso aí, nananina não. Né? E a questão dos instintos. Né? Jesus ele não veio aqui para servir os nossos instintos, os nossos desejos. Né? Aqui é casa. Aqui eu moro na casa e aqui do lado da casa tem um lote, né? E nesse lote tem uma garaginha, tem uma igreja evangélica, né? E ela tá ali brigando com os demônios ali, tadinha, né? Deus abençoe ela com todo o respeito que ela merece, é claro, né? Mas o desejo dela é bom, né? O desejo dela é trabalhar para Jesus também, nós temos que respeitar muito isso, certo? Se a internet tiver ruim, nós vamos colocar também, né? Agora tá dando para colocar lá no IGTV, eu acho que aí dá para ver depois, né? Mas continuando, né, gente? Então, sobre a questão da tentação de Jesus, seria isso, né? A visão que a gente tem aí junto com os amigos espirituais, coisa do Lucas e do Leão, tá? A gente tá só repetindo, sendo médio, né? Claro, né?
Eu acho que nem a polícia, viu? Mas daqui a pouco ela paga. Normalmente é só na hora da live, vocês acreditam? Na hora que eu marco a live, ela começa. Né? Na hora que eu acabar aqui, acalma lá. Então ela tá dando sustentação pro trabalho, como diria o Lucas. Não, ela tá sustentando o trabalho. Né? E aí vamos continuar, né, gente? A gente também ficou de falar um pouquinho sobre da igreja evangélica, né, muitas vezes tem algumas dificuldades de entender, né, alguns conceitos da doutrina espírita. Um dos conceitos que a doutrina espírita não adota, né, e nós vamos explicar por quê, é o conceito de trindade. Ou seja, o que é a trindade? É a ideia, né, que existe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? O que a gente aprende com os amigos espirituais, né, que o que aconteceu? Né? Deus, o Criador do universo, né, a causa primeira de todas as coisas, é único. Tá? E ele, né, é individual, Deus é só um. Jesus, né, que eles chamam de filho na Trindade, Jesus é um espírito como nós, ou seja, Jesus é um ser em evolução, né, mais velho do que a gente, responsável pelo nosso mundo, né, responsável pelo nosso planeta, mas ainda assim Jesus é um espírito que tem, né, a mesma trajetória que a gente, só que ele já está mais à frente, ele já está mais velho. Ou seja, nós na doutrina espírita não acreditamos que Jesus e Deus é a mesma coisa, ou que Jesus seja um Deus. Jesus é filho de Deus, né? Muitos vão dizer, sim, mas eu também sou filho de Deus, você também é filho de Deus. Jesus é tão filho de Deus como qualquer um ser criado no universo, tá? Desde a bactéria até o arcanjo, todos são filhos de Deus, e todos estão em processo de aprimoramento. Então, né, quando no início do cristianismo primitivo, era muito comum, né, você vai ver lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que as vozes do Espírito falavam. Né? O que são as vozes do Espírito? As vozes do Espírito são os companheiros desencarnados, são os espíritos de luz. E, né, quando a Igreja Católica foi formada, né, a gente falou disso no outro estudo, né, aquele processo todo de incorporar, né, a estrutura religiosa romana, as tradições cristãs, misturou tudo e virou o que é a Igreja Católica hoje, né, que é uma junção da igreja, do politeísmo romano e do cristianismo primitivo, juntou, né, virou o que tem hoje. Tá? E o que aconteceu? Todas as vezes que tinha referência à palavra espírito no Novo Testamento e no Antigo, né, eles alteraram, isso aí é tranquilo, né, não existia a palavra santo, eles colocaram a palavra Espírito Santo, né, para poder dar a ideia de que era um ser distinto de qualquer tipo de espírito ou de anjo, de qualquer coisa. Tá? Então, o que é o Espírito Santo? Né? O Emmanuel fala isso pra gente, os amigos espirituais também falam. Espírito Santo é o nome que na Bíblia, e no Antigo Testamento e no Novo, se dava aos espíritos protetores desencarnados. Era um nome coletivo. Ou seja, o Espírito Santo foi revelado pelo Espírito Santo. Ou seja, quer dizer, hoje nós falaríamos a espiritualidade. Hoje nós falaremos os amigos espirituais. Naquela época, eles convencionaram falar Espírito Santo. Com o tempo, né, com a teologia, com aquelas coisas todas, aqueles concílios que eles faziam lá, duvidosos, lá no Vaticano, lá, aquela coisa toda, o que acontece? Eles elevaram esse Espírito Santo a uma divindade, ou seja, o Espírito Santo se tornou também Deus, né? E nós tivemos agora uma ideia de um Deus que é um triângulo, né? Vamos dizer assim, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo seria o próprio Deus de outra forma. É como se Deus que dividisse um pedaço dele é Jesus, um pedaço é o Espírito Santo, outro pedaço é Deus. Eles são a mesma coisa ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eles estão separados, mas ao mesmo tempo eles são um só. Que foi um malabarismo teológico que foi criado, né? Pode ser. O Rochester ele tem uns livros bem interessantes. Eu gosto dos livros do Rochester. Eu tive a oportunidade de conversar com ele uma vez, que é muito interessante. O Rochester, esse Rochester é controverso, né? Mas ele tem uns livros muito interessantes. Eu gosto muito. Tem uns livros do Rochester que é ficção, tá, gente? Aquele lá, Elixir da Vida Eterna, aqueles negócios lá, ele mesmo fala que ele é ficção, tá? Porque ele era dado a escrever, né? Então, existem alguns livros do Rochester. Eu não sei se esse em particular, eu nunca estudei, eu já li, tá, Kátia? Mas eu não sei se esse em particular é ficção. Eu sei que alguns livros do Rochester, ele mesmo fala que é ficção, tá? Outros livros não, são livros históricos. Os livros dele que ele fala que que são históricos, por exemplo, o Herculano, episódio da vida de Tibério, Faraó Mener Ptah, né?
O Chanceler de Ferro, que é a história do José do Egito, né? Depois o Meneptah, que é a história do Moisés, que é o mesmo espírito, né? O José e o Moisés, né? E o Moisés estava até encarnado, era o faraó do Egito lá, o primo do Moisés, né? Então, esses livros aí, né? São, vamos dizer assim, reais, né? Mas o Rochester também gostava de uma ficçãozinha bem interessante, tá? Mas são bem legais, sim, as obras do Rochester, eu gosto muito. Tá? Tanto é que a FEB publica os livros do Rochester, não sei se vocês sabem, né? Pelo menos os mais antigos. Mas aí, continuando, né? Então, nos primeiros séculos do cristianismo, criou-se ali um alabanismo teológico, né? Ou seja, os bispos, os padres precisavam transformar Jesus em Deus. Jesus tinha que ser Deus, mas ao mesmo tempo Jesus não podia ser Deus. Por quê? Porque era meio incongruente. Né? Jesus era Deus, então porque se Jesus era Deus, por que ele rezava? Se Jesus era Deus, por que ele várias vezes ele chamava Deus de Pai, né? Dizendo que Deus era um ser separado dele, né? Um ser distinto dele. Ele fazia prece para Deus, né? E ele invocava Deus em vários momentos. Como explicar isso? Né? E aí, para eles explicarem o que não era inexplicável, porque não existe, né? Eles inventaram isso da cabeça deles, eles recorreram a essa teoria da Trindade, ou seja, eles dividiram Deus em 3 pedaços, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, para poder encaixar Jesus, né? Nesse mito divino que eles criaram. Né? Eles tinham tanta ânsia de transformar Jesus num ser divino que eles fizeram essa maçaroca aí que até hoje confunde a cabeça do pessoal. Né? E aí o que aconteceu? Criou-se a figura, né, da Santíssima Trindade, que não é citada na Bíblia em lugar nenhum, né? E é um dos motivos, por exemplo, dos muçulmanos torcerem o nariz para os cristãos, né? Porque os muçulmanos, eles têm muito forte, né? Tanto é que uma das missões do Maomé era fixar na cabeça deles que só existia um Deus. E aí quando os muçulmanos veem a gente adorando Jesus, adorando o Espírito Santo, eles falam, não, vocês estão viajando na maionese. Jesus é uma coisa, Deus é outra, eles estão mais certos que a gente nisso aí. Né? E a doutrina espírita, ela ensina, né, que Jesus é o governador da Terra, é o espírito mais perfeito que nós tivemos aqui como modelo e guia para a gente poder seguir. Né? Realmente ele é o nosso modelo, mas Jesus, de maneira alguma, é o criador do universo. Jesus não é Deus, tá certo? Já tomou a ayahuasca? Não, nunca tomei isso, nem pretendo, meu amigo. Primeiro porque os amigos espirituais falam que a gente não deve recorrer a alucinógenos, né? E esse chá aí, ele é um alucinógeno que se propõe, né, a abrir a percepção mediúnica da pessoa. Mas funciona tanto quanto a cachaça. Né? Não veja isso um termo pejorativo da minha parte, vou explicar. Quando você toma uma bebida alcoólica, ou quando você está no estado alterado de consciência, a sua percepção mediúnica tende a dilatar. Então, né, quando você toma algum desses chás, alguma dessas coisas assim, é o mesmo efeito. Você dilata porque você entra no estado de consciência alterado. A droga faz isso também. Né? O medicamento controlado faz isso em alguns casos. A ayahuasca, né, o chá da meia-noite lá, né, que o pessoal toma. E, segundo os amigos espirituais, né, como isso é um comportamento que não é muito equilibrado, né, qual que é o objetivo disso? Normalmente o que a pessoa percebe são o astral inferior, né? São espíritos desequilibrados, né? Por exemplo, quando o alcoólatra bebe, ele percebe espírito, tanto é que ele fica conversando, brigando alguns deles, né? Só que são espíritos tão desequilibrados quanto eles. Os espíritos de luz não estão ali, eles não precisam de bebida para ser percebido, né? Claro que a gente respeita, né, quem faz uso desse tipo de ferramenta aí, né? Mas os amigos espirituais não recomendam que a gente faça isso. Então eu sei como é que funciona, já estudei sobre o assunto, mas eu não beberia. Falando minha opinião pessoal. Se alguém já bebeu, se tem interesse, não nos compete julgamento. Só estou explicando aqui à luz do que a gente entende, né? Só porque eles deixam não quer dizer que é adequado, né? Nem sempre muitas coisas que as pessoas deixam é adequado, né? Esse chá, né, é o mesmo chá, né, o do Santo Daime, é a mesma coisa, é um alucinógeno do mesmo jeito, né? Mas vamos, né, só porque senão a gente vai ficar criticando e eu acho negativo. Mas assim, esse é o ponto de vista da doutrina espírita, né? Eu também concordo, tá? Mas assim, o que as pessoas fazem em determinadas religiões a gente não pode julgar, né? Se o pai ou a mãe permite, eu não deixaria meu filho tomar, pode ter certeza, tá? Queria saber tanto essa história da evolução de Jesus. Fico imaginando como foi que Jesus foi apresentado. Isso aí deve.
Então, cada um tem o seu caminho, né, meu amigo? Então, né, se você já bebeu, né? Eu conheço gente que já bebeu, né? Inclusive amigos meus, né? Eu falei pra ele não beber, tá? Mas ele bebeu, continua meu amigo do mesmo jeito, tá bom? Como foi que Jesus foi apresentado? Isso aí é uma pergunta que nós não sabemos, não, meu amigo. Isso aí foi nos mundos que não existem mais aí, né? Porque o Evangelho é a boa nova. Então Jesus, em algum momento da sua evolução, ele entrou em contato com as verdades do universo, as verdades do bem, da luz, né? E ele aprendeu com alguém como nós aprendemos com ele, como nós aprendemos com outros, e como nós um dia, né, vamos ensinar para alguém. Né? Muitas vezes, né, a gente fica muito preocupado com o que o outro faz ou não faz, né? Mas na verdade tudo é experiência. Estou falando até que para o nosso amigo Rafael aqui. Mas assim, Jesus ele teve o processo de aprendizado dele, né? Como diz o Emmanuel, em mundos que já não existe nem a poeira mais deles no cosmos, né? Então é um processo totalmente diferente. É difícil até da gente imaginar porque não está dentro da nossa concepção de raciocínio, né? Uma vez eu estava conversando com uns amigos espirituais sobre isso, falei assim, é difícil até de explicar, né? Porque coisas que aconteceram num passado tão remoto que nem passado mais né? Já não existe mais. Mas vamos lá, né? Então o que acontece? A doutrina espírita, ela realmente não acredita, né? Ela não entende, né? O Espírito Santo como uma divindade, como, né? Nós não acreditamos em trindade no sentido que as pessoas, né, normalmente têm dentro da Igreja Católica, apesar de respeitarmos, né? Eu acho que a gente tem que respeitar, né? Quem não entende, mas nós, né? Segundo a orientação da espiritualidade, nós temos uma visão, né, mais próxima da visão ali da época de Jesus. Não existia esse conceito na época de Jesus, né? Um apóstolo, um discípulo de Jesus não falaria a palavra Espírito Santo, tá? Né? Haja visto que o santo do Espírito ali foi colocado depois, tá? Então eles não tinham esse conceito do jeito que a gente imagina hoje, né? Mas como que eles entendiam, tal, igual nós estamos falando aqui. Cada pessoa vai ter, né, o seu grau de percepção, o seu grau de entendimento, né? Todo conhecimento espiritual ele demanda da gente duas coisas. Primeiro, né, humildade, saber, né, o que nós temos capacidade de aprender, né, e também tranquilidade de entender que o outro não tem que acompanhar a gente no que a gente está fazendo. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu lugar. Né? Então, às vezes, coisas que para nós são óbvias e muito fáceis de entendimento, para o nosso irmão é viagem na maionese total. Né? Coisa que para mim é tranquila, para o outro, isso é loucura, viagem de sua cabeça. Já coisa que para mim é ridículo, o outro acha que é o suprassumo. Então nós temos que ter essa capacidade de entender que nós estamos sempre aprendendo. Né? E dom da verdade não existe. Lembre-se, verdade espiritual ela é gradativa. Hoje eu entendo, amanhã eu entendo mais, depois da manhã eu entendo mais ainda. Pode-se dizer que Jesus já deu tudo mastigado pra gente? Sim, não é que o caminho é mais difícil, é mais longo, né? Jesus ele deu um atalho pra gente. Quando Jesus encarna, qual que é o propósito do Cristo? Acelerar o nosso processo evolutivo. O Mestre veio à Terra com o propósito de favorecer a nossa caminhada, para a gente sofrer menos, para a gente chegar mais rápido, né, ao nosso objetivo, que é o quê? Chegar a nos libertarmos da dor. Tá? Por quê? A nossa condição humana, ela ainda é uma condição que está transitória. Nós ainda não saímos da animalidade, mas nós também não somos anjos ainda, né? Nós estamos ali com um pezinho na angelitude e um pezinho na animalidade. Tem dia que eu ajo igual se eu fosse speed luz. Tem outro dia que o cachorro da minha casa lá, ele é mais humano do que eu. Então nós estamos ali naquele alto e baixo. Esse é o nosso estado evolutivo, né? Como diriam os budistas, é a transitoriedade que nós estamos vivendo. Quando Jesus veio à Terra, ele nos deu um roteiro, um manual de instrução para evoluir mais rápido. Né? Então, o manual de instrução, o Evangelho, Jesus nos traz o Evangelho como uma diretriz segura para a gente poder caminhar e chegar mais rápido ao nosso objetivo, que é o quê? Nos livrar da dor, do sofrimento, nos transformarmos, né? Em seres superiores. E aquela parte que ele desce aos infernos em 3 dias após a desencarnação. Então, primeiro que foram 3 dias, né? Porque Jesus morre
na sexta-feira à tarde, né, mais ou menos 3 horas da tarde, e ele aparece, né, o corpo dele some no domingo de madrugada. Isso aí não dá 3 dias, não, dá um dia e meio ali, mais ou menos. Mas o apóstolo Pedro, ele fala isso, né, que ele desce para pregar os espíritos em prisão. O que isso quer dizer? Jesus, né, quando ele sai do plano físico, ele vai para as regiões inferiores, ele vai para as regiões umbralinas, né, e para uma região do plano espiritual chamada trevas, e uma outra inferior ainda, chamada abismo. Onde que ficam as trevas e o abismo? São as regiões espirituais mais complicadas do nosso planeta. Né? Quando a gente vê lá o André Luiz, aqueles livros, eles falando pra gente, eles estão falando do umbral, né? Que é uma região próxima aqui, quase que agarrada no plano físico. Tanto é que tem o umbral superior e o inferior. É muito pertinho. Né? Depois do umbral, mais abaixo, vamos dizer assim, tá? Existe uma região espiritual que eles chamam, né? Os espíritos inferiores, né? Os autores aí chamam de regiões das trevas ou do abismo. Tá? Os gregos já sabiam que isso existia. Os gregos sabiam que tinha lá o reino do Hades, né? Que é o nosso umbral, né? Eles chamavam de reino do Hades. E embaixo do umbral tinha um outro lugar chamado Tártaro. O Tártaro é a prisão dos deuses antigos. Olha só, né? Onde estavam presos os espíritos mais... Os deuses que perderam a guerra lá para os Zeus e para os outros deuses antigos, os pais deles, né? Porque era assim, os deuses nasciam, eles tocavam o pai deles no inferno e tomavam o lugar dele, né? Os Zeus fez isso com o pai dele, o Cronos, que também não era um cara muito legal, né? Isso aí é uma analogia também, tá, gente? Mitologia grega tem muita coisa interessante. E, né, os gregos falavam que existia uma região, um plano espiritual, né, abaixo do reino do Hades, né? Que eles também chamavam Hades, tinha um deus lá chamado Hades, chamava-se Tártaro, tá? A repaginação disso é o inferno, né? Que os cristãos inventaram esse nome. E, né, na doutrina espírita a gente chama de quê? Zonas umbralinas, trevas e abismo. O que acontece, né? Durante o tempo que Jesus ficou, vamos dizer assim, fora do corpo físico, né? Os titãs, né? Os pais dos deuses, isso aí, o Cronos, Hiperion, Iapeto, Metis, Temis, né? Oceano, tinha lá os titãs, os 12 titãs, os filhos de Urano e Gaia, é isso aí. Né? Uma mitologia grega. O Lucas adora, ficamos contando história. Né? Então eles ficavam presos lá. Hoje, esses espíritos, né, que existiram, tá? Eles usavam esses nomes esquisitos aí, eles são os espíritos que são muito conhecidos na doutrina espírita como os dragões. Os espíritas têm uns livros que falam os dragões. O que é o dragão? Dragão de verdade, gente, os dragões, né? Que não é um dragão que sai cuspindo fogo, é um título, né? São espíritos que estão nessas regiões inferiores. O que aconteceu quando Jesus estava fora do corpo físico? Ele foi lá para bater um papo com esses espíritos. Ele foi lá tentar puxar esses espíritos para cima. Ele foi lá numa missão de amor para tentar resgatar essas entidades. Né? E segundo os amigos espirituais, ele tirou metade dos espíritos que estavam naquela zona inferior e trouxe eles para cima. Né? Trouxe eles para os umbrais e tal. Depois eles começaram a reencarnar ali na Idade Média, Inquisição, Cruzada, mas já estavam melhorando. Só de estar reencarnando, o negócio já melhorou para aqueles espíritos, tá certo? Então Jesus ele foi realmente lá porque a missão de amor dele se estendia a todos os planos da Terra. Né? Jesus veio para todo mundo, inclusive para os que não gostavam dele. Ele foi lá assim mesmo, falou, vocês não gostam de mim, mas eu amo vocês todos. Eu estou vindo aqui que eu vou mexer nesse negócio todo aí, esbravejar, e brigar, e ficar nervoso com Jesus. Eu não estou nem aí para ser nervoso, eu amo todo mundo. Né? Então, e Jesus arrastou aqueles espíritos, né, desequilibrados, né? O Hades é o rei do inferno, né? Ele mora, né? O Hades mora fora do Tártaro. O Tártaro é prisão. Se ele morasse lá, os outros deuses iam bater nele. Mas isso é brincadeira, tá, gente? Nós estamos brincando aqui. Vamos lá. Queria saber se o animal tem espírito. Sim, o animal tem um princípio espiritual em evolução, assim como o nosso, tá? Não só os animais, como as plantas, como as pedras, como tudo que existe tem um princípio espiritual em evolução. Esse princípio espiritual se individualiza a partir do reino animal. Né? Então, ou seja, quando nós somos criados simples e ignorantes, né? Aonde que nós somos criados? Nas partículas subatômicas. À medida que as partículas evoluem lá para o átomo, depois para o reino mineral, depois lá para o reino vegetal, existe uma individualização daquela consciência ali. Né? O reino vegetal seria como se fosse um condomínio de princípios espirituais, ou seja, não tem um espírito espiritual que manda na samambaia. Né? São milhares, cada célula dela é um princípio espiritual, vamos dizer assim. No reino animal já acontece a mágica. Né? Tô brincando aqui, mas o que acontece? No reino animal, aquele princípio que era uma colmeia ali na planta, ele começa a se individualizar. E aí já tem um princípio espiritual que manda em todo mundo. Já começa a haver um primeiro passo de individualização.
que é o que vai rumar, né, nas várias espécies animais, né, desde lá das mais simples lá, né, até chegar lá nos animais superiores. Você pega lá, por exemplo, o animal mais inteligente que existe, o orangotango, né, o chimpanzé, o golfinho, né, que são, segundo os espíritos, são os animais mais próximos da consciência humana, tá? É os cetáceos, né, baleia, golfinho, e parentes, e os animais, os primatas, né? O gorila, o orangotango e o chimpanzé. Eles são os mais próximos da inteligência humana. Claro que a gente tem outros também que já estão bem evoluídos, como cachorro, cavalo, elefante, né? Os mamíferos em geral, né? Você pode ver que todos esses são mamíferos. Eles já estão, né, com o início de individualização, já tem uma consciência ali que reencarna, apesar dela não ter, vamos dizer assim, autoconsciência, ou seja, ela não sabe que ela existe ainda. Mas existe ali um princípio espiritual eterno, tá? Que um dia ele vai despertar para a condição humana. Agora, no nosso mundo, não. Isso vai demorar, milênios, milhões de anos. Tá? É um processo lento e gradual. Mas um dia, o princípio espiritual que animou lá um animal vai animar um ser inteligente. Quando eu falo ser humano, gente, ser humano no sentido de cognição, tá? Capacidade de entender, de sentir, de pensar como nós pensamos ou mais. Né? Não quer dizer que vai ter uma aparência igual a nossa. Nós aqui, né, encarnados, né, a forma humana do planeta Terra é uma forma derivada da forma dos primatas, tá? Porque foi a forma que se adaptou melhor ao nosso mundo. Em um outro mundo, né, as formas se adaptariam de maneira diferente. Né? Isso a gente sabe muito bem. Apesar de existir um negócio chamado evolução convergente, ou seja, normalmente a evolução segue mais ou menos os mesmos caminhos. Né? Mas existe sim, né? Como relacionamos nossa alimentação com animais e vegetais, que são princípios espirituais? Pelas leis da afinidade, né? O animal come o outro. Né? A planta é devorada por outro animal, né? Ou até mesmo por outra planta. Existem aquelas simbioses lá que uma planta vai e suga a seiva toda da outra. Por enquanto, né, dentro do nosso nível de percepção, né, a vida ainda se alimenta da vida, mas do ponto de vista material. Tá? Vai chegar um ponto que nós vamos começar a ver, né, que os animais são os nossos irmãozinhos mais jovens. Né? As plantas, os animais são nossos irmãos mais jovens. A gente vai consumir só aquilo que for necessário. Né? Mas isso é um processo de despertar espiritual que faz parte da regeneração que já começa a acontecer. Tá bom? Como os animais de estimação reencarnam sempre na mesma família, isso pode acontecer, né? Na verdade, os animais eles têm sintonia com os outros da espécie. Então, por exemplo, quando desencarna um bicho, ele vai ficar associado com o próximo animal da espécie que estiver mais perto. Né? Ele pode, né, por afinidade da gente pode até atrair o animalzinho para poder em sustentação da espiritualidade. Né? Quem quiser, nós temos até uma série de vídeos lá no IGTV que a gente fala sobre o animal, sobre a alma dos animais, lá no plano espiritual a gente fala disso. Acho que são 3 vídeos que a gente faz. Só falando de animal. Né? Eu recomendo que vejam. Né? Gato eu adoro. Só que em casa tem 2. Né? Tem o Banguela e tem a Miauzinha, que já é vovó aqui, com quase 13 anos de idade, e o Banguela aqui, brincalhão medroso aqui. Né? Então eu gosto muito dos gatos. Os gatos são os animais que têm a maior mediunidade. Né? Não sei se você sabe, um dos, pelo menos que a gente conhece. Né? Eles eram adorados no Egito Antigo, né? Tinha 2 deusas que eram o gato, né? Que era a deusa Bast, né? Que era a gatinha mansinha, né? E tinha a deusa Sekhmet, né? Que era o gato, né? A leoa, né? A deusa leoa, né? E os egípcios sabiam que o gato ele percebia muito do plano espiritual, né? Mas o gato tem uma percepção espiritual muito boa. Eu fico fazendo teste com os meus aqui, ó. De vez em quando eu vejo os espíritos, eu fico só olhando para ver, fico quietinho, né? Os gatos percebem os espíritos. Quando os espíritos chegam, assim, eles dão aquela olhada, assim, ó, né? E, então, assim, é bem interessante. Gente, mas aí nós estamos, eu acho que o tempo está acabando. Deixa eu só olhar aqui. Ó, 10 minutinhos aí pra gente acabar. Né? Mas os animais têm sim alma, eles evoluem. Né? Os animais um dia vão chegar à razão humana, como nós já passamos pelo reino animal há milênios, milhões de anos atrás. Né? Nós não vamos reencarnar com um bicho, para você ter medo disso não, tá? Porque a evolução ela só vai para frente. Né? Então nós temos ali, ó, nós estamos no 6º estágio da evolução. Tá? Então primeiro, partículas subatômicas, são 6 dias da criação. Né? Segundo, átomo. Terceiro, mineral. Quarto, vegetal.
quinto, animal, sexto, ser humano. Né? Tanto é que a criação lá no Gênesis vai até o sexto dia, o 6. Né? Por que vai só até o sexto dia? Porque a gente não sabe o que vem depois. Né? Então Moisés só fala até aqui, ó, até aqui é o nosso. Aí depois vem o sétimo, né, que é o estado angélico. Vem o oitavo, que é o estado que eles chamam de búdico, né, o despertado. Né? E vem o nono, que é o estado crístico, é onde Jesus está. Né? Se a gente fosse numerar a evolução, o ser humano está no estágio 6. Por isso que o número da besta lá da Bíblia é um 666, aquela coisa toda. Né? Os animais estão no 5, as plantas no 4, tá? O reino mineral no 3, os átomos no 2, as partículas subatômicas no 1. Jesus está no 9. Jesus está no 9, nós estamos no 6, né? Então, os seres angélicos, você pega lá o Emmanuel, né? O Emmanuel, né? Tá lá no 7, né? Você pega lá Maria, o Francisco de Assis, o Sócrates, o Buda, né? Esses aí estão lá no nível 8, lá, ó, né? Já são espíritos arcangélicos, né? Iluminadíssimos, né? O Emmanuel lá tá lá no 7 também, o Chico, né? O Chico tá eu diria que ele tá no 7.0 ali, ele entrou no 7 ali, né? O Chico já é um ser angélico já, né? Em muitos aspectos, né? Ele é um 7 novinho em folha, chegou lá agora, né? O Emmanuel já é um 7.1 ali, tô brincando, tá, gente? Mas é mais ou menos isso, né? E Jesus está no nível 9, tá? Jesus, os seres crísticos, aqueles seres que são responsáveis por mundos inteiros, né? Já estão. Agora vai deixar você triste, né? Porque uma vez eu perguntei isso pro Leão, 9, né? Jesus, né? Existe um 10? Ele falou assim, existe um 11 também. Qual que é o último? Ele falou assim, ó, aí ele virou pra mim e falou, meu filho, quantos números existem mesmo? Né? Nossa senhora! Né? Isso é a capacidade de evolução do universo, tá? Quantos números existem? Jesus está no 9. Quantos que faltam para ele? Imagina um espírito no nível 10.000. Tô brincando aqui, né? A gente viaja. Apenas essa dimensão pode receber espíritos para encarnação, os chamados mundos evoluídos ou mais evoluídos. Sim, existem várias dimensões, tá? Dimensão é diferente do mundo espiritual, tá? Existem dimensões físicas, vibratórias diferentes, tá? Isso aí, a ciência fala pra gente, né? Os universos paralelos, assim, né? São coisas bem interessantes. Tem uma história do Chico muito interessante, que ele estava aqui em BH, aqui, né? Aí ele estava na Praça 7, aqui, que é o centro da cidade aqui. E aí ele conta que ele estava com um amigo dele, isso na década de 30, tá, gente? Isso lá vai coquinho. E aí ele estava na Praça 7, e a evolução é infinita, minha amiga. Infinita. Nós estamos no início da historinha aí. Nós nem sabemos o que nos espera. E depois disso tudo vem Deus. Né? Quando o último número que não existe acaba, depois do último número é que está Deus. Né? Ou seja, Deus está fora da jogada, Deus está além. Né? Mas aí ele estava, né, com um amigo lá na Praça 7, o Chico, e em determinado momento o Chico olha assim, né, tinha uma evidência, né, e ele vê, ele conta para o amigo, ele fala, vem cá, eu tô vendo aqui na praça, aqui, ó, uma tribo de índios aqui acampada, e uns pescando, e outro carregando peixe, e outro fazendo isso, acontecendo. Aí ele fala assim, nossa, eles devem estar tudo plano espiritual. E diz que na hora que ele tava falando isso, o Emmanuel chega de mansinho, dá um toque no ombro dele, e fala assim, o que foi, Chico? Você tá vendo, irmão, essa tribo de índio aí, tá tudo desencarnado. Aí o Emmanuel dá uma coçada assim, olha pro Chico, fala, Chico, você tem uma tribo aí mesmo, você tá vendo, mas eles não são desencarnados, não. Aí o Chico, quê? Eles não são desencarnados, não, eles estão em outra realidade. Eles estão encarnados em outra realidade. O Chico, ele conseguiu ver outra dimensão, ele não viu o mundo espiritual, ele viu outra dimensão naquele momento. Aí o Chico falou, mas me explica esse negócio. Eu falei, isso aí é pro futuro distante, meu amigo, nós não vamos conversar sobre isso não. Só saiba que existe. Nem eu sei direito, tá? O Emmanuel falou isso pra ele. E cortou o assunto com o Chico. Né? Hoje a ciência fala pra gente, né, que existem mundos paralelos aí, né? Ou seja, né, muita coisa que a gente nem imagina que existe, né? Então não existe só um mundo espiritual e um mundo físico, né? Nós já sabemos que existem milhares de esferas espirituais. Não existe só um planeta Terra, né? Existem milhares de planetas no universo, cada um em determinado ponto de evolução. Não existe só um universo, existem milhares de universos aí, multiverso, né? É muita coisa. Nós estamos na caminhada que nós precisamos agora para a gente voltar aqui, né, que nós voamos um pouquinho, né? Eu pelo menos bati a cabeça no teto, né, de tanto voar aqui. Para a gente voltar aqui um pouquinho, nós temos que lembrar que nosso primeiro compromisso é aqui, né? Aprender o que nós podemos aprender aqui, amar ao máximo, fazer o bem, trabalhar pelo nosso próximo, oferecer o nosso melhor, vivenciar o evangelho na prática, na ação, né? Se esforçar no bem,
que é a característica dos espíritos que estão buscando a regenerar. Muitas moradas na casa do Pai. Jesus não brincou quando ele falou isso, não. Ele só deu uma palhinha. Tipo assim, um dia nós vamos bater um papo sobre isso, né? Foi isso que ele falou para os discípulos lá, né? E nós estamos começando, pelos olhos da ciência, interessante, né? Nós estamos começando a entrever um mundo muito maior do que a gente imagina. Então, quando a gente começa a perceber essa realidade mais ampla, a gente começa a ver que as nossas dores, os nossos problemas são bem pequenos. Porque o que nos espera além da vida, além do mundo, ninguém nem imagina. Pelo menos no nosso nível aqui evolutivo, né? Então, assim, nós todos estamos caminhando para um processo de descoberta, de aprendizado. Está na hora de a gente começar a lembrar disso, né? Eu lembro que uma vez um amigo espiritual estava me contando, né, sobre a época do Evangelho com Jesus, né? Depois que os apóstolos começaram a pregar, aquela coisa toda, que existia uma empolgação muito grande naquela época. Porque era assim, o pessoal pensava assim, nossa, né? Então existe um mundo depois, uma vida depois da morte, quer dizer então que eu não sou esquecido, alguém me ama, né? Existe alguém que gosta de mim, que é poderoso, um Deus que me ama, né? Jesus, né? Se chamava de Deus, né? E aquilo modificou a vida daquelas pessoas, aqueles escravos, aquelas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, né? Aquelas pessoas que eram as últimas dos últimos num mundo totalmente primitivo, né? Na época de Jesus. Quando eles souberam que existia a vida eterna, que existia o reino de Jesus, que esperava por eles também, aquilo foi um jato de esperança. Por isso que eles morriam, né? Que eles iam para o circo, eles perdoavam todo mundo, eles trabalhavam o amor, porque eles tinham... Aquilo abriu a mente deles para uma realidade que era muito maior. Hoje, com toda a nossa tecnologia, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa capacidade técnica e da nossa ciência, nós estamos precisando de um pouco dessa esperança, de abrir o nosso coração, de abrir a nossa mente, né, para a gente poder vibrar nessa esperança, nessa certeza de que tem algo muito maior. E a gente só está vendo ali, ó, 0,1% e olhe lá. Por isso que a gente também não pode ser vaidoso nunca. O que a gente sabe é muito pouco, meus amigos. Nossa! Né? A gente acha que a gente sabe tudo, que a gente responde tudo, que a gente faz tudo. As nossas respostas são limitadas. Os nossos entendimentos são curtos. Mas já tá bom, né? Já tá melhor do que antes. Amanhã nós vamos saber muito mais. Né? Você lembra que Jesus sempre nos trouxe surpresa. Né? Imagina a cara do Nicodemos quando Jesus fala assim, ó, importa nascer de novo. Nicodemos, que é isso? Né? Jesus jogou uma bomba na cabeça dele, ou seja, Jesus explodiu a mente dele, Jesus abriu a mente dele para um monte de possibilidades que ele nunca tinha pensado. E Jesus só estava ali, ó, né? Tinha muitas coisas que Jesus não podia falar pra gente, porque a gente não dava conta de absorver, nem hoje a gente dá conta. Os espíritos falam isso sempre. Fala assim, meu filho, isso aqui você vai entender quando você for pro plano espiritual. Tem uns trem que a gente fica discutindo. Aí fala assim, como você me explica isso aqui, Lucas? Eu falei, meu filho, tem jeito não. Você entender esse plano espiritual, plano material aqui, você não vai entender não. Né? Exatamente, o grande sábio da humanidade, Sócrates, tão sábio, né, que muita gente questiona se ele existiu. É assim, né? Jesus não existiu porque é impossível ser Jesus. Sócrates é um mito criado pelo Platão, né? Porque todo mundo que é fora da nossa caixinha, nós não sabemos lidar. Né? Então Sócrates é um ser dos mais inteligentes que existiu e ele leu isso no templo do deus Apolo, lá na cidade de Delfos. Né? A verdadeira base do conhecimento é a aceitação da ignorância. Assim, a gente só vai aprender, a gente só vai se desenvolver espiritualmente no momento em que aceitarmos que nós temos sempre o que aprender. Todo aquele que acha que sabe tudo sobre alguma coisa é um tolo. É isso que os amigos espirituais falam pra gente. Ó, se alguém virar e falar, sei tudo sobre isso, é um tolo. Merece a nossa simpatia e merece que nós o lamentemos. Né? E normalmente os nossos grandes sábios são seres que acham que sabem tudo, que dominam alguma coisa. A gente sabe nada, gente. Nós estamos engatinhando. Nós sabemos um pouquinho, né? Um pouquinho nós sabemos, né? Mas nós estamos engatinhando. Mas que bom, né? Porque tem muita coisa pela frente aí, né? Essa jornada aí ainda é fantástica. Essa jornada ainda espera muita coisa, né? Por isso convido a todos aí pra gente ir caminhando aí, aprendendo, conversando, né? Se consolando, né? Nós somos mais ou menos aqueles leprosos que estão indo atrás de Jesus, tá bom? Né? Exatamente. Quem acha que sabe muito não sabe nada, né? Eu quero saber cada vez mais, né? E sei que cada dia é menos. Gente, muito obrigado. Agradeço a todos aí, né? Pela oportunidade de a gente estar conversando sobre o Evangelho, sobre Jesus, que é o tema mais instigante, né?
Pedimos a Deus que nos abençoe, nos ilumine, que a gente possa passar aí por essa pandemia aí que está acontecendo, né? Com serenidade, com amor, com a certeza da presença dos amigos espirituais, né? Eu lembro a todos que esse vídeo vai lá para o IGTV, né? Depois a gente vai colocar no YouTube também. E agora está mais fácil, né? A gente está colocando lá no IGTV para o pessoal poder ver, né? E continuamos aí, né, com o nosso trabalho aí do Amigos do Caminho, né? Tentando de alguma forma ajudar um pouquinho, desculpa. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que Ele envolva os nossos corações e mentes nas melhores vibrações, no melhor entendimento. E acima de tudo, que Ele acenda dentro de nós a esperança, o amor e a certeza do amparo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Boa noite a todos nós.